Pressionados pelo avanço das investigações sobre o caso do Banco Master e o aumento da desconfiança dos brasileiros, ministros passaram a julgar algumas pautas consideradas contrárias aos excessos do judiciário. Além de limitar os supersalários de juízes, os chamados penduricalhos, também foi proibida a aposentadoria compulsória, como uma forma de punição, uma punição máxima a um magistrado. Fez alguma coisa de errado, foi condenado, qual é a punição? Aposentadoria. Desde que ministros da Suprema Corte passaram a ser alvos de questionamentos e citados por Daniel Vorcaro, a Corte vem tentando fazer gestos políticos para conter esse desgaste. Apesar disso, o presidente do Supremo, Edson Fachin, ainda clama para a criação de um código de ética, o que vem desgastando a relação entre vários desses magistrados. Segundo alguns ministros e aliados ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, a principal reclamação dessa ala está na postura e nas declarações de Fachin, que, segundo eles, acaba dando munição aos opositores quando criticam o Supremo Tribunal Federal. Enfim, várias camadas, muitos ingredientes nessa notícia, mas vamos passar para os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já está preparado, apostos com a gente, porque tem um aspecto dessa notícia que diz respeito a um item que o Mota passou rapidamente no programa de ontem, mas eu acho que a gente precisa se aprofundar. Mota, uma série de medidas vem sendo tomadas, ou de forma colegiada ou de forma monocrática, mas no sentido de, corrigir distorções ou moralizar a atuação do judiciário, não somente da Suprema Corte, mas também de várias outras cortes. Que movimento é esse? Por que neste momento, quando se fala em corrigir aquela punição e que você oferta uma aposentadoria para um juiz que errou, foi condenado, um caso de abuso sexual, e qual era a punição dele? Poxa, você vai ser aposentado, nem vai mais trabalhar o tempo que deveria, quase como uma mega-sena. Por que essas movimentações neste momento, hein, Mota? Bem-vindo. Essa é uma excelente pergunta, Caniato. A gente primeiro precisa começar dizendo que essas pautas não coíbem os excessos do judiciário. Essa é uma leitura errada. Essas pautas fornecem instrumentos para que o topo do judiciário controle o resto. Mas os problemas que nós temos visto estão justamente no topo. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O Brasil é o país das coincidências. Estamos diante de mais uma delas. Bastou surgir o mega escândalo do Banco Master, envolvendo a Corte de maneiras muito inconvenientes para que sejam tomadas uma série de decisões promotoras da moralidade, como o fim dos penduricalhos. Vamos ver se vai acabar mesmo ou se vai ser encontrada uma solução de compromisso. O tal Código de Ética para magistrados no mais alto nível do judiciário. Uma coisa de assustar. E agora, o fim da aposentadoria compulsória, que merece mais alguns comentários. Agora, tudo isso vem justamente no meio da crise do Banco Master. E essa coincidência deixa muita gente desconfiada. Pois é, esse é um bom ponto, para discutirmos, analisarmos. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. De um lado, a justiça sendo questionada, ministros sendo citados por figuras envolvidas nesse caso do Banco Master, e justamente nesse período aparecem integrantes da Suprema Corte com sugestões ou tomando medidas que acabam atendendo a pleitos antigos, como, por exemplo, o fim da aposentadoria compulsória, Era um expediente adotado para você punir magistrados. E um outro trata daquela questão que envolve os penduricalhos, Benefício daqui e dali, quando você vai somando, o magistrado ganha 70, 80, 100 mil reais por mês. Tudo isso em meio a essa situação delicada para a justiça. Não me parece coincidência. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, Musa, e boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, o povo brasileiro, nós
somos condenados. Aliás, nós fomos condenados quando tivemos aqui no Brasil aquele movimento da independência, e os países em geral, quando tem seu movimento de independência, é ali que se forma a ideia, a noção de uma nação, né? Ela corta o seu cordão umbilical com o país que ocupou, o povo que veio de fora, e de repente você cria uma identidade tão forte com o local onde as pessoas vivem que nasce ali uma nova nação. Só que no caso do Brasil, essa criação de uma nova nação, de um novo país, não se deu nos termos que tradicionalmente acontece. A população que se revolta com os abusos dos controladores, dos estrangeiros, e ali então decreta a sua independência e pegam em armas muitas vezes. Existe uma luta e aí eles conseguem então firmar as suas bases para criar uma nação que tenha os elementos fundamentais de alguém que quer desenvolver aquela terra e criar um país de verdade. Mas no caso do Brasil, não, nós somos frutos de um acordo. E esse acordo, que na verdade é o acordo das elites com a coroa portuguesa, que permitiu que quem mandava continuava mandando, quem ganhava dinheiro continuasse ganhando, e a população, a massa da população, continua ali, sendo apenas uma massa para ser manobrada pelos poderosos. E até hoje continuamos exatamente igual. Nesse processo fomos condenados, o pobre condenado a ter uma vida miserável, uma vida difícil. E muitas pessoas se enganam ao verem hoje os pobres tendo roupas melhores, eles não vivem mais da forma muitas vezes que viviam no passado, aquelas cenas muito chocantes e tal, porque hoje o dinamismo econômico é outro, mas o pobre no Brasil continua tendo uma vida de muita renúncia, de falta de perspectiva, de oportunidade. O rico também, ele vive uma vida de renúncias, porque você anda nas ruas das grandes cidades brasileiras, falta tudo, é uma esculhambação, não se respeita o trânsito, a calçada é uma porcaria, aquele monte de fio exposto, você não vê a cidade se modernizando, você não vê a cidade se preparando para o futuro, você tem uma série de dificuldades, as legislações que impedem ou inibem os investimentos para você criar emprego, criar riqueza e por aí vai. Então, a gente vai vendo que o país é um país que condena a sua população, ricos e pobres, classe média, brancos, pretos, não importa, homens, mulheres, todo mundo está condenado a viver num país que continua um país desgraçado. E quando a gente observa esses movimentos que faz parecer com que agora temos um judiciário preocupado com a moral, com a boa gestão dos recursos públicos, para acabar com os abusos, para acabar com os penduricalhos, para acabar com a aposentadoria compulsória, com salário sendo pago ad eterno para alguém que simplesmente não cumpriu as suas funções públicas. Bom, agora é tarde demais, até porque esses movimentos são feitos porque nós estamos condenados a ver tudo isso que aconteceu ser varrido para debaixo do tapete sem nenhuma consequência efetiva que vá mudar, que vá transformar o Brasil. Eu, de novo, sou muito descrente aqui, mas tenho a oportunidade de estar nos Pingos nos Is, ouvindo sempre uma dose de otimismo do Dávila e agora também do Mota, que eu espero que eles estejam certos e eu esteja errado, mas realmente tenho dificuldade de ver isso mudando alguma coisa para valer. A roda segue girando aqui em Os Pingos nos Is, então vou chamar o Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, ótima noite a você, excelente terça-feira. Queria pedir sua análise e reflexão. Trouxemos nessa primeira rodada de análises a informação sobre medidas que vêm sendo tomadas pelo Judiciário que acabam atendendo, em parte, defesas que vinham sendo feitas por alguns segmentos da sociedade, mas a tomada de decisão neste momento não me parece coincidência. E aí tem um outro aspecto que eu queria tratar com você, da sugestão da criação do Código de Ética, porque Edson Fachin também atende ou identificou uma necessidade e sugere isso em um momento bem delicado, talvez, eu acho que eu posso afirmar isso, da Suprema Corte. Só que justamente qual é a leitura de colegas, de integrantes da Suprema Corte? Que Edson Fachin, a partir do momento em que ele sugere a criação de um código de conduta, ele acaba expondo parte da Suprema Corte. Ao invés de defender ou tomar uma atitude para mostrar união,
ele acaba criando dois grupos, ele acaba forçando uma cisão. Tem um grupo que é contra a criação de um código de conduta e um grupo que entende que sim, esse dispositivo seria o mais adequado. E aí, o que é preciso considerar em relação à postura de Edson Fachin e a maneira como ele vem sendo criticado dentro da corte? Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, é preciso enxergar isso do ponto de vista político e como é grave os sintomas do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista político, o que o ministro Fachin está fazendo com esta medida de autocontenção, seja a criação do Código de Ética, seja a atitude do ministro Dino em proibir que juízes punidos recebam aposentadoria por tempo integral ou acabar com penduricalhos, tudo isso são medidas moralizadoras. Moralizadoras que, traduzindo da política para o português claro, é um autorreconhecimento dos abusos do Supremo Tribunal Federal. É um reconhecimento que o Supremo já avançou em muitas áreas onde não deveria se intrometer. O ativismo judicial, um Supremo que passa a legislar, o que é uma tarefa competente unicamente do Congresso Nacional. Então, é na verdade um reconhecimento de que o Supremo errou, estendeu-se demais em algumas atitudes, foi arbitrário e precisa recuar. No fundo, traduzindo todos esses gestos para o dia a dia, é isso que significa. Agora, veja só a prepotência, a arrogância, a veia arbitrária de membros do Supremo Tribunal Federal que interpretam o gesto do presidente do Supremo como dar munição para a oposição. Veja que absurdo. É quase como se não tivesse competência, coragem para reconhecer os erros. Esse é o primeiro ato de uma instituição que está em busca de sanar os abusos que vêm ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Agora, quando há uma resistência corporativista dentro do próprio Supremo, não sendo capaz de reconhecer os erros, dobrando a aposta em atos arbitrários, como ocorreu recentemente com o mandado de busca de um jornalista, isso mostra a prepotência, a arrogância e a arbitrariedade que, infelizmente, intoxicou a cabeça, as mentes e as decisões de membros da Suprema Corte. Então, esta divisão na Suprema Corte mostra claramente uma ala que quer partir para a autocontenção a fim de começar a rever abusos do Supremo, tendo a coragem para rever abusos do Supremo, e uma outra ala que resiste, que diz que se nós reconhecermos os erros, isto é abrir o flanco para o ataque da oposição. Isto é o Supremo da arrogância, da arbitrariedade. O Supremo que não está na Constituição brasileira, está apenas no delírio de alguns ministros. Chamar o Bruno Musa, o Bruno também está com a gente ao vivo. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu não sei se o Código de Ética resolve a situação, mas muitos dizem, bom, o simples fato do Supremo, na figura do seu presidente, fazer um movimento, né, dar esse passo no sentido de tentar moralizar ou pelo menos promover algum tipo de mudança, isso já seria algo importante, né? Não sei se resolveria todos os problemas. Mas e aí? Quando tem alguns integrantes da corte que entendem que isso somente daria munição aos adversários, à oposição, àqueles que criticam o Supremo Tribunal Federal. Para estes, deveria continuar tudo como está. Tudo está perfeito. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam. Prazer estar aqui novamente. Bom, eu sou da linha, e venho comentando aqui, sou partidário, que um código de ética em si, o código em si, ele não faz mal a ninguém. Claramente não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário. Ele deduz ali determinados pontos que, no meu entender, deveriam ser óbvios, claros, talvez sequer postos em discussão pela obviedade que eles carregam em si. Como, por exemplo, juízes não podem advogar ou não podem
ter causas que são julgadas pelos escritórios de parentes, esposas, maridos e etc. Não tem o menor cabimento isso. Mas, enfim, no Brasil, vivemos tempos em que o óbvio precisa ser dito. Mas não acho que o código em si seja ruim, mas não é ele que vai resolver. Não importa absolutamente nada se você tem um código de ética, quando os praticantes desse código rotineiramente quebrariam o que é considerado uma ética, uma governança, se fosse no meio privado. Uma obviedade que é descumprida de forma recorrente e cada vez mais escrachada. Então, repito, são duas coisas: o código em si, por outro lado, a conduta de quem pertence a esse grupo. Nós comentaremos daqui a pouco a respeito do presidente da CPMI, que ele falou ontem, das ligações, enfim, são determinadas coisas, das ligações do Vorcaro para com o integrante do ministro, o integrante do STF, perdão, que não faz sentido, dentro de uma lógica de alguém técnico, receber uma ligação daquela forma, com determinados pedidos que não sabemos o que de fato seriam, mas essa relação não teria sentido num país normal. Você precisa de um código de ética para isso? Na minha concepção, não. E para finalizar, quem julgaria aqueles que seriam transgressores das próprias regras do código de ética escrita por eles mesmos? Eles seriam os próprios julgadores? Aí fica difícil acreditar, né? Pois é engraçado quando nós observamos esse tipo de movimentação. Claro que são informações de bastidores, né? Não foi uma nota oficial divulgada por um ministro dizendo que o clima não está bom por conta da tal ideia de criar um código de conduta. Essas são informações que são vazadas. Um ministro conversa com um jornalista em segredo, sem revelar, pede que as informações não sejam reveladas, dando nome às pessoas, né? E aí os jornalistas acabam fazendo apuração, conversam com um ou um integrante do gabinete de um ministro, pode também compartilhar várias informações. Deixa eu voltar para o Roberto Mota, porque tem uma leitura que, quando a gente olha para a Suprema Corte, né, Mota? A Suprema Corte está com um ministro a menos. A gente ainda vai aguardar o processo de aprovação, aquele que foi indicado pelo presidente da República, né? É isso que se espera. Mas, olhando para essa composição, eu me lembro que lá atrás, quando se falava de um julgamento, sei lá, um julgamento importante, diziam o seguinte: vai dar a maior parte dos votos para um lado e aí 2 votos para o outro, dizendo, aqueles 2 votos são aqueles que foram indicados para o Jair Bolsonaro. Então, parecia uma divisão em que todos estavam contra aqueles 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro. Parece que as coisas mudaram, né? Tem os mais antigos, tem aqueles que hoje em dia ganharam uma certa notoriedade e tem aqueles que possivelmente se alinham mais ao trabalho de André Mendonça, por exemplo. Então, há quem entenda que a Suprema Corte hoje teria 3 grupos. Isso fica claro para você, Mota, quando a gente observa posicionamentos, votações? No que pode dar isso? A gente sempre mencionou, por exemplo, o posicionamento de Luiz Fux, mas quando a gente olha esse tipo de movimentação, fica claro que grupos são esses e qual pode ser a consequência disso, Mota? Não fica claro para mim, Caniato. Eu acho que, às vezes, as pessoas fazem uma leitura... elas tendem a ler os seus desejos na situação. Quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos anos, a gente, pelo menos eu, consigo ver 2 momentos onde houve alguma diferença, né? Um deles foi no julgamento do golpe de Estado imaginário, aquele que não aconteceu, no voto do ministro Luiz Fux, quando ele reduziu a pó a maioria das acusações contra o presidente Jair Bolsonaro e explicou por que ele não poderia ser acusado, por que ele não poderia ser condenado, explicou por que aquele foro era inapropriado para aquele julgamento. Foi um momento belíssimo. O outro momento que traz alguma esperança é o de agora, quando o ministro André Mendonça dá um tom diferente à condução dessas investigações do Banco Master. Mas, Caniato, eu me arrisco a dizer que é pouco. É muito pouco diante do que nós vimos nos últimos anos, diante das coisas que aconteceram. Porque é preciso mais do que 2 momentos de dissidência.
É preciso colocar o trem das instituições do Brasil de volta nos trilhos. E, para isso, o único mecanismo que a República oferece é o Senado. São as ações do Senado. Mas a presidência do Senado não está interessada nisso. Então, é difícil enxergar qual será o caminho dessa mudança. Pois é. O atual presidente, ministro Edson Fachin, hoje muito elogiado, também já foi criticado no passado. Entendiam que Luiz Edson Fachin poderia ter tomado outras atitudes em outros casos de grande repercussão. Mas fato é que ele passa a responsabilidade para formatar e organizar o trabalho do Código de Conduta para a ministra Carmen. Então, há uma leitura de que haveria aí 3 grupos definidos. Os mais antigos, né? Carmen Lúcia, o ministro Fachin, que é o presidente da corte, em algumas pautas até uma sinergia com o ministro Gilmar Mendes, mas daí também aquele grupo que seria liderado pelo ministro Moraes, e aí o grupo dos novos, né? Que seria capitaneado por André Mendonça. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo para avaliar esse tipo de movimento. São 10 ministros atualmente, né? Por conta da saída do ministro Barroso. Há uma sinalização de que nos próximos meses nós teremos o processo para a escolha e a avaliação do Senado para o que sugeriu o presidente da República. Mas, enfim, diante dessas definições, as críticas, as informações de bastidores, dá para esperar o quê desse processo de autocontenção? Alguns chamam de autocontenção ou de ajuste ou de correção daquilo que foi excedido em algum momento. O que esperar? Neto, quando você já pegou a estrada para o lugar errado, não adianta você ficar mudando de pista. E me parece que é exatamente isso que está acontecendo. E a gente tem que perguntar, por que a ministra Carmen Lúcia? Por que ela é mais importante do que a Assembleia Constituinte que escreveu uma Constituição que serviu durante um período inicial para manter o Supremo Tribunal Federal atuando dentro da ordem democrática e daquilo que está previsto na Constituição? A vontade de nenhum deles ali se sobrepõe à Constituição. Nós podemos discutir se a Constituição foi bem escrita ou foi mal escrita. E eu acho que essa Constituição de 1988 tem que ser jogada no lixo. O Brasil não terá absolutamente nenhuma condição de resolver os seus problemas a sério com a Constituição que aí está. Agora, essa é que está valendo. Portanto, quando a gente vê, olha que interessante, essa incoerência, o Supremo agora está tomando medidas que possam distensionar a relação do Supremo com a sociedade brasileira, se metendo a fazer o óbvio. Veja, não é razoável, nem é do interesse das contas públicas que um magistrado que atuou em desacordo com a lei, cometendo falta tão grave que os seus pares definem que ele não tem mais condições de atuar como um magistrado, como um juiz, como é que ele pode ser condenado a ganhar sem trabalhar? Isso não faz o menor sentido. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal, ele foi se especializando em invadir as prerrogativas do Legislativo, tomando decisões que passavam por cima daquilo que o Legislativo deveria definir. Nós temos inúmeros exemplos, temos o caso da demarcação das terras indígenas, o marco temporal, tudo o Supremo foi se metendo, e não porque ele se sentia num dever constitucional, mas porque havia uma ânsia dos membros do Supremo em se manifestarem sobre casos que têm repercussão junto à opinião pública. Tivemos votos de ministros sendo dados de forma antecipada porque os ministros iam se aposentar, mas não queriam abrir mão de fazer discursinho para agradar a claque, a turma do aplauso, que fica ali inflando o ego de vossas majestades, porque não são mais magistrados, mas atuam como majestades. Portanto, eu reforço aqui o que disse ontem.
A simples discussão de um código de ética neste momento simboliza o absoluto fracasso a que o Supremo Tribunal Federal, como instituição centenária, foi submetido por esses que agora ocupam as suas cadeiras. Não trata-se do Supremo, trata-se de como os atuais ministros se comportam diante do poder que lhes é conferido pela Constituição. Pois é, o Beraldo deu exemplo do marco temporal, mas tratamos de várias outras pautas justamente para exemplificar essa situação de interferências do Supremo em decisões que tinham sido tomadas pelo Congresso Nacional. Porte de drogas, né? Quem lembra da situação das 40 gramas, aumento do IOF e por aí vai. A gente pode até retomar isso.